Muito bem. Hoje é dia 7 de março de 2024, quinta-feira, e estamos aqui com Cláudio Damião. Hoje a pauta é livre, não é? Cláudio e eu combinamos que fosse dessa forma e num formato aí que nós vamos tentar manter em torno de 1 hora. Tá? Problemas externos de telefonia em Friburgo e aqui no Rio também, né? Queda de rede de Wi-Fi, coisas dessa ordem. Bom, Cláudio, essa inclusive é uma questão que nós já tínhamos tocado nela, né? A questão da falta de investimento em produtos nacionais, né? Numa outra oportunidade. E também isso, eu hoje comprei um microfone igual ao seu, né? Mas ele não funcionou, então eu estou de fone de ouvido aqui até fazê-lo funcionar, né? São temas assim que a gente passa por tecnologia, passa pela questão dos investimentos nacionais, né? Afora a questão dos seus temas aí de governo, não é? De proposta de vereança, enfim, taxas de iluminação, enfim, a palavra está com você. Bom, primeiro, cumprimentar as pessoas que vão acompanhar essa nossa conversa, né? Esse nosso bate-papo aqui, descomprometido com uma pauta, né? Nós estamos com uma pauta livre, então a gente pode falar de todos os assuntos, as pessoas também podem depois sugerir, trazer sugestões e críticas. Você começou falando, bom, primeiro me apresentar, né? São 2 mandatos de vereador, já concorri aqui a vice-prefeito, prefeito, e, enfim, independente disso, sempre na luta, discutindo os problemas da cidade, participando ativamente como cidadão. E você iniciou falando da questão da telefonia. A gente está vivendo aqui uma situação grave em Friburgo há alguns dias em que as pessoas não conseguem se comunicar. Se você sai, você não tem como chamar um carro, um táxi, um Uber, porque não funciona a telefonia na rua. Se você estiver em casa no Wi-Fi, você consegue falar com alguém que também esteja com o Wi-Fi funcionando. Fora isso, não está funcionando aqui, desde segunda-feira, pelo menos, um problema muito sério. E aí me lembrei de uma coisa também relacionada a esse tema. Quando eu assumi o mandato na Câmara, havia muita reclamação com relação às torres de telefonia, muito concentradas no centro da cidade e pouco expansivas para as áreas rurais, as áreas menos habitadas. Embora você tenha que fazer conexão com todas as regiões e você precisa de conexão, inclusive na estrada, ligando um distrito ao outro, um município ao outro, né? Então você tem que ter essa cadeia. E a gente percebeu aqui em Friburgo uma dificuldade muito grande. Tem uma região aqui chamada Vargem Alta, que é de produção de flores, em que eles reclamavam por ser um dos maiores produtores de flores de corte do Brasil. Não sei se é o primeiro, já foi o primeiro, não sei se permanece. Eles não conseguiam falar com os compradores. Então, como vão fazer negócio se eles não conseguem falar com as pessoas? Chegava ao ponto de ter que subir numa montanha com um telefone para tentar, da montanha, falar com alguém para poder ter sinal, para poder dialogar com alguém. E aí aquilo me incomodava muito, eu comecei a chamar as pessoas, conversar com elas, e não era só em Vargem Alta, também em outras localidades. Além do problema, desculpe, que as torres de telefonia eram uma poluição visual muito grande na cidade, em cima dos prédios. Hoje isso está diminuindo, porque tem nova tecnologia, mas as pessoas não tinham acesso. Ou tinham o telefone, mas não conseguia falar de onde elas estavam. E aí eu chamei as empresas aqui. Fiz uma primeira audiência pública, onde nós enquadramos empresas, dizendo para ela, olha, vocês estão prestando um serviço muito ruim, a qualidade do serviço está precário, e vocês precisam se explicar para a população. Então, era Vivo, Claro, tinha uma outra que eu já não me lembro, a Oi, né? Chamamos todas as empresas, e vieram os representantes da empresa. E aí se comprometeram uma série de coisas, de tentar avançar. Pois bem, o tempo passou, as coisas não avançaram, eu fiz um levantamento junto com o meu gabinete de onde estavam instaladas as torres de telefonia em Friburgo. E aí, Pedro, você que está nos acompanhando, as torres estavam concentradas na área urbana. Então, a gente conseguiu, pelo mapa, descobrindo ali os pontos, fomos espetando um alfinete, estavam todos concentrados na área urbana. Eles não queriam gastar dinheiro ampliando a rede de telefonia para as áreas de acesso à população que mora na área rural, o que é um ato, além de antidemocrático, porque na concessão do serviço ficou estabelecido
que haveria ampliação da oferta. Na verdade, eles vendiam o aparelho, mas não ofereciam o acesso à linha, você não conseguia falar, né? Então, fizemos essas 2 audiências. Depois, a gente participou de uma audiência na Alerj, onde a população dessa região toda foi para a Alerj. Então, se melhorou alguma coisa, se pressionou a empresa, foi fruto desse trabalho que a gente realizou na época, ainda dentro do mandato, que foi um mandato muito diversificado, você vê. Talvez você nem soubesse disso, a gente já conversou sobre tanta coisa. Não sabia. Tem fotografia falando lá no plenário da Alerj, reivindicando pelos moradores o atendimento à questão da telefonia, porque a gente extrapolou a questão do município, fomos para dentro da Alerj, a representação do Estado, né, dos deputados estaduais, e as audiências aqui em Friburgo, chamando a população da região. Então, nós votamos a Câmara, tinha faixa, cartazes, pressionando as empresas. E aí ela tem que ter uma função social, né? Ela não é só para capturar dinheiro da população através da venda de planos de telefonia, de internet, ela tem que ofertar um serviço. Então, se melhorou em algum aspecto, é fruto também desse trabalho que a gente realizou. Mas hoje volta a ter esse problema, né? Está aí há quase uma semana. Aqui também, 5 dias, com a precariedade do serviço. Inclusive, eu estou fazendo de um local precário, eu estou com a imagem precária, né? Enfim, agora, aquele negócio, a imagem não é tão importante quanto a mensagem. Sim. Né? Então, eles disseram aqui, Pedro, que eles estão fazendo pedindo paciência às pessoas, porque seria uma migração para o 5G, eles estariam atualizando o sistema. Se for isso, as pessoas até, apesar dos prejuízos sofridos, né, elas vão compreender. É para melhorar, então tá bom. Cláudio, depende, porque, repara bem, profissionais como eu, por exemplo, né, e outros psicanalistas, né, tiveram ao longo dessa semana aqui no Rio de Janeiro, tá, problemas sérios de não conseguir atender seus analisantes. Tá? Então, assim, outra coisa, o técnico que teve aqui, que é o supervisor dessa área aqui toda, ele já está nos dizendo que daqui a um mês haverá um novo modem, tá, de 5G, e que vai ser necessário novamente toda essa, digamos assim, logística de nova instalação. Então, daqui a um mês nós vamos ter novamente aqui no Rio problemas. Tá? Isso traz, evidentemente, um prejuízo. Você, como profissional, como é que você dialoga com as pessoas, né, que precisam estar sendo cuidadas, né? Você faz um tratamento com as pessoas e precisa de uma relação imediata pelas redes sociais para falar com elas. Ou alguém que precisa entrar em contato com você também tem dificuldade, não consegue. Quer dizer, a concessão, né? Os contratos de concessão no Brasil, eles são uma vergonha. Tem as agências reguladoras que no final acabam não regulando, né? É outra vergonha. Infelizmente. Mas, Pedro, acho importante que a gente esteja colocando essas questões, até do ponto de vista do cidadão também compreender a importância da participação no Estado na defesa do interesse da população. Nós pagamos impostos, somos cidadãos e temos o direito de exigir, de cobrar, de reclamar, de questionar, no sentido de haver melhoria. Eu queria até aproveitar para falar sobre um tema. Amanhã é 8 de março. Isso. Dia Internacional da Mulher. Da Mulher. Um dia, a gente está falando de cidadania, está falando de luta, de direito, né? O dia 8 de março não caiu do céu, não foi uma data. Agora nós vamos fazer o 8 de março para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Não, não foi. Foi fruto de muita luta, inclusive de mortes, né, de pessoas trabalhando numa fábrica nos Estados Unidos, em que elas foram reivindicar melhorias, redução de jornada de trabalho, porque se trabalhava demais. Isso no período da Revolução Industrial, Cláudio? Foi no início da industrialização americana, né? Mas não foi só lá, né? Estou citando o exemplo porque lá teve esse fato, né, em que as mulheres, reivindicando direitos, tocaram fogo na fábrica e mataram as mulheres. Quer dizer, preferiram, inclusive, perder toda a estrutura para exemplificar. Olha, você não pode reivindicar, não pode reclamar, não pode lutar. Você tem que continuar na sua condição de submissão a essa carga de trabalho. Tudo, um ato de extrema barbárie. De barbárie. É um sistema de acumulação em que as pessoas trabalhavam
sem direito algum. As crianças seguiam as suas mães também para dentro das fábricas, ficavam ali trabalhando também, ou debaixo do balcão, né, debaixo da mesa. Uma coisa inaceitável, né? Mas aí as pessoas pensam, pô, que bacana, o Dia Internacional da Mulher, vou mandar uma flor, vou comprar um bombom. Calma aí, vamos pensar primeiro a razão que gerou essa data, as consequências que levaram à criação da data, porque senão a gente desqualifica uma história de luta imaginando que é uma coisa festiva. Não é só festiva, ela tem uma... A gente pode até festejar conquistas, os avanços, né? Mas precisamos lembrar as consequências vividas por aquelas pessoas que nos trouxeram hoje a direitos que não haviam naquela época, né? Era Sim. uma brutal exploração. Então, assim, a gente tem... As mulheres não tinham licença maternidade, por exemplo. Quando você traz hoje para o contemporâneo, não é? Digamos assim, existem outras formas modernas de opressão feminina. Não deixou de existir. Né? Ela muda o formato, a Ah, intensidade, né? Mas era uma coisa assim de trabalho praticamente escravo, né? Semi-escravo. As pessoas saíam, elas não tinham tempo de lazer, elas não tinham tempo para si, não tinham tempo para... Tinham tempo para nada, era só trabalhar, 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 formar o capital do capitalista, mas para ela mesma ela não conseguia fazer nada que pudesse, era o mínimo para a sobrevivência. Botar comida na mesa e pagar as despesas do dia a dia lá, talvez um local para morar, que eram absolutamente insalubres, né? Muito ruins, com pessoas que adoeciam demais. E se adoecesse, perdia o emprego, ia para a fila da indigência, não tinha garantia nenhuma. É importante a gente lembrar isso, porque na hora de comemorarmos o Dia Internacional da Mulher, ou qualquer luta de conquista de direitos, tem uma história para trás. E a gente precisa resgatar essa história para compreender como nós chegamos até aqui. Não foi uma caminhada fácil, né? para tentar desenvolver instrumentos que ainda não existem, não é? De atenuação das modernas formas de opressão feminina. Exatamente, exatamente. Então você entra num tema que ele amplia bastante essa discussão que a gente está fazendo, né? Nós avançamos do ponto de vista de ter direito trabalhista, você tem uma carteira de trabalho. Sofremos agora, não faz muito tempo, um revés no governo Temer e no governo Bolsonaro com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Sim. Subtraiu direitos. Foram conquistas muito muito duras, muito difíceis de obter e Para foram perdidas explicar numa canetada, né? para explicar para quem nos ouve, né? A partir do momento em que houve a extensão, não é? Aquela que se chama empregada doméstica, dos benefícios da CLT, não é? A classe média, principalmente, ela começou a optar pela burla da lei. Né? Então, até 2 vezes por semana, você contrata uma diarista. Essa digamos assim, a principal burla, para não caracterizar o vínculo de trabalho. Houve uma demissão em massa na classe média das empregadas domésticas. Sim, houve uma resistência em garantir direitos, né? Ah, Não só por trabalhar 2 dias, né? Talvez esse seja o menor dos problemas, se ela trabalha 2 aqui, 2 ali, e tem os direitos garantidos. Mas é que, na verdade, ela trabalhava a semana inteira e não tinha direito algum. não, pois é, não, Era mas muito repara, triste isso, se né? ela trabalha 2 numa casa, 2 na outra casa e 2 na outra casa, ela não tem os benefícios da CLT. Não, exatamente. O Tá? que eu estou dizendo é o seguinte: ela e outras que trabalhavam o dia inteiro nas casas, elas não tinham os direitos garantidos, elas não tinham assegurado também o direito, ela não tinha carteira assinada, ela não tinha férias, ela não tinha licença, ela Sim. não usufruía de nenhum direito. Se tivesse um patrão gente boa, uma pessoa mais avançada, com a cabeça mais humana e mais esclarecida, ele poderia até falar, não, eu vou assinar a tua carteira, vou te deixar trabalhando aqui, você vai ter férias, mas não era o sentimento geral de uma determinada camada da sociedade. Sim. Usava essa mão de obra de uma forma de exploração muito forte, e foi uma conquista, né, bastante significativa para uma Sim. camada da população que não conseguia sequer se aposentar, chegava a uma idade avançada, ao quebrado, sem direito, doente às vezes, né? Então foi um avanço, uma conquista. E essas conquistas elas têm sempre um sangue e um suor envolvido, Sangue e não suor. vem de graça. E aí você teve o Congresso Nacional, em tempo passado, em que votaram a redução de direitos para a aposentadoria.
As viúvas, que antigamente podiam receber o benefício herdado do marido, só vão poder receber 60%. Para algumas, tudo bem, se ela tem outro ganho, ela tem uma vida... Mas quantas mulheres que, na idade, dependem de remédio, pagam aluguel, e o salário, acima de um salário mínimo, receber 60% do valor, não dá conta de cobrir as necessidades. Eu não estou dizendo de grandes salários, não, eu estou falando de salários, Sim. 2, 3 salários mínimos, né, que é uma renda baixa para subsistência de pessoas que estão pagando aluguel, tem doenças que a idade traz também, às vezes, reumatismo, hipertensão, diabetes, né? Está saindo agora acho que é um projeto de lei, Cláudio, se não me engano, não é isso? Em que pessoas idosas têm direito a um acréscimo de 25% na sua aposentadoria para a contratação de cuidadores. Se isso acontecer, é um avanço de humanização do Estado brasileiro com o seu idoso, né? Todos nós queremos ser idosos, né? Eu já sou idoso. Passou dos 60, já é idoso. Não conta para ninguém, não. Mas não estamos numa situação de necessidade. É diferente das pessoas que têm necessidade, né? Necessidade de acompanhamento, até de movimento, tem uma dificuldade de se movimentar, precisa de uma atenção melhor, trazem doenças já mais agravadas, enfim. Mas nós também temos conquistas. Aqui eu tenho a alegria de ter, ao tempo de vereador, conseguido, por exemplo, ampliar a licença maternidade das servidoras municipais em mais 60 dias. Então, assim, a mulher poder ficar, além da licença estabelecida por lei, mais 60 dias, com uma lei que complementa no município esse direito, foi um negócio fantástico, né? Então, assim, no dia 8 de março, amanhã, muitas das mulheres vão poder comemorar essa conquista através de um projeto de lei. Uma maior dignidade. Pois é. Isso também, Pedro, é interessante que alguns países têm a concessão do benefício também em maior proporção para os homens, porque entende que há uma relação compartilhada em que não é só a mulher que vai cuidar da criança, mas o marido também tem que estar presente para ajudar a dar o suporte, cuidar da criança. Cuidei da minha filha, cuidei junto com a minha querida amiga, hoje querida amiga e ex-mulher. Cuidamos juntos. Pois é. Passei muitas noites sem dormir. Porque dependendo da tarefa que você exerce na sua vida, o trabalho que você exerce, você talvez não tenha condições de fazer isso, dependendo da carga de trabalho, a carga horária, a empresa e tal. Algumas já avançaram aqui nesse sentido, elas dão maior liberdade. Mas, de um modo geral, a gente ainda não conseguiu isso, né? Tem uma licença paternidade, se não me engano, de 5 dias. Já é um avanço, não tinha nada, né? Já é um avanço. Mas algumas empresas estendem para um mês, outras para 15 dias, mas em alguns países fica os 2, alguns meses a mais em casa para poder dar o suporte necessário e volta a trabalhar depois com a criança já num período de vida que vai para uma creche, tem, né, um suporte melhor. Então, isso para o equilíbrio emocional da mulher e para a saúde do bebê é um negócio excepcional. E aí eu tenho orgulho de trazer essa notícia. Que bom, ficamos felizes. E para a relação mesmo entre o pai e a mãe, né? Entre o marido e a mulher, quer dizer, poder fazer esse laço. Tá? Agora, nós estamos falando de um país onde a distribuição de renda é muito diferente da nossa, a condição de vida é diferente da nossa. A gente está num país em desenvolvimento, com uma pobreza e uma desigualdade imensa, né? Mas se a gente também não avança nessas pautas, a gente vai ficar sempre atrasado, né? Sempre Vamos. um pé no freio. Eu chamaria antigamente eu chamaria de 50 anos de solidão do Brasil em relação aos países desenvolvidos. Hoje me parece que é Gabriel Garcia Marques mesmo, sabe? 100 anos de solidão. O Brasil em si mesmado em si mesmo, é um pleonasmo, mas com desigualdades imensas. Mas assim, uma das pautas que a gente tinha combinado era você falar da questão dos seus projetos aí em relação, por exemplo, à parte de iluminação. Parece que está havendo algum problema aí em Friburgo em relação à taxa
de esgoto, de lixo, de iluminação? É uma questão interessante de trazer de informação para os nossos ouvintes. Só na questão, aproveitando aqui a oportunidade que a gente está falando da homenagem às mulheres amanhã, eu tive a felicidade de apresentar também um projeto que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara, ou seja, a Câmara hoje é composta por diversas comissões, Comissão de Educação, de Saúde, de Justiça, e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também. Tem hoje na Câmara, que foi um projeto que eu apresentei, uma resolução, e está funcionando. Também criei a medalha Mulher Cidadã Iloneide Studart, para você poder homenagear as mulheres que, de alguma forma, se destacam nas suas lutas, no seu afazer diário, na sua representação social e política, né? Então, assim, tem bastante coisa que a gente conseguiu fazer no mandato focado nas lutas de defesa dos direitos da mulher. Aí alguém pode estranhar, pô, mas um homem que fez isso? Porque eu acho que a gente tem que estar irmanado nas defesas e nas lutas de um modo geral, seja do povo negro, seja dos homossexuais, seja das mulheres, seja na luta do bem-estar animal. O meu mandato ele enfrentou todas essas lutas, esteve à frente, produziu resultados e trabalho. Eu acho que é Agora, importante a gente queria, ressaltar, porque não é queria uma propaganda, é para as pessoas se apropriarem disso, né? mas então, justamente para a gente poder fazer um pouquinho de provocação, né? Assim, o que que você apresentou que fracassou, no seu entender? Que foi o quê? O que que você apresentou em termos de projeto, tá? E que você hoje pensa assim, não foi bem apresentado, ou fracassou, ou alguma coisa que eu faria diferente hoje que em relação ao passado. Você já teve a chance de fazer essa revisão, assim, em termos do seu percurso político? Eu tive a felicidade de, mesmo sendo minoria na Câmara, ter a capacidade de apresentar bons projetos e fazê-los ser aprovados, porque eu usava a seguinte técnica, né? Eu ia para a rua e chamava o povo para dentro da Câmara. Então, os colegas ficavam olhando aquilo e se sentiam, de certa forma, ameaçados, né? Ameaçado no bom sentido, Sim. ameaçado Pela, 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 pela pela questão do voto população. popular, Sim. da presença e da participação das pessoas, porque a Câmara era um negócio assim que ninguém via, né? Pouca gente assistia. Mas quando você leva para dentro e o vereador está sendo visto e a posição que ele toma e o voto que ele dá, ele muda de posição. Então, se ele era contra, ele fica a favor, dependendo da figura, né? Então, eu consegui aprovar muita coisa importante. Agora, tem coisas que você não consegue. Por exemplo, eu nunca usei o carro da Câmara. Aí você fala, mas por que você nunca usou? Porque não tinha uma regra decente. O carro era usado, era um negócio assim, uma bandalha. O sujeito pegava o carro para ir para a praia. Eu não vou me sujeitar a ser visto usando um carro e alguém amanhã fala assim, não, mas você também usa. Eu, Então, nunca eu, usei. eu em Friburgo, quando morava aí, eu vi muito à noite, né? Eu tinha uma noite noturna, tem a noite, né? Assim, saía à noite e via em certos bares, certas boates, carros da Câmara, né? Imagina se eu vou associar minha imagem a um negócio desse. Não vou. Então, nunca usei. Aí apresentei projetos, né, no sentido de dar uma moralizada na utilização. Não é que você não tenha o direito de usar. É uma ferramenta de trabalho para você ir verificar situações que são emergenciais, reclamações de moradores. Você precisa de um veículo para se locomover. Eu sempre usei o meu. Mas também acho que se a Câmara tiver, não tem problema, só tem que ter regra. E aí eu botei uma lei que era o seguinte: um adesivo na porta escrito: Câmara Municipal, uso exclusivo em serviço. Foram contra. Aí alegaram que daria despesa para fazer o adesivo. Eu falei, não, eu pago. Eu e, na época, o Pierre, não, a gente paga do bolso. Não, mas aí não pode. Não pode. Como não pode? Ah, eu pago. Nós pagamos. Mas o quê? Não queriam identificar. Aí os carros tinham uma pilha de multa desse tamanho. Eu fiz um levantamento, descobri e tornei público. Olha só, quanto que a população está pagando para o uso irregular de carro da Câmara. Uma vergonha, sabe? Um absurdo total. Eu nem usei gasolina e nem usei um carro. Eu abastecia com o meu dinheiro e usava o meu carro particular. Então, não consegui aprovar essa legislação. É o que eles fizeram para tentar justificar, criaram uma placa de bronze, 01, 02, 03, e Sim. aí eles botavam no carro a placa. Ficou pior, porque aí, quando passava nos pedágios, eles furavam o pedágio. Mas quando queria fazer alguma coisa irregular, tirava a placa de bronze e saía com a placa alfanumérica. Uhum, uhum. Entendeu? Então, assim, eu sempre combati isso. Esse eu não consegui fazer mudar.
não tive força para fazer mudar. Mas, de alguma forma, tornou público esse problema, a imprensa passou a acompanhar mais, identificou carro em local indevido, assessor viajando para a praia com carro, vereador passeando com carro, isso tudo foi tornado público. Isso faz parte agora do seu projeto como candidato a vereador. Você vai tentar de novo. Sim, eu vindo candidato a vereador, né, como pré-candidato, se for aprovado o meu nome no partido para ser candidato a vereador, esse evidentemente é um tema da hora. Eu não tenho interesse em usar o carro, né? Mas eu tenho Uhum. interesse que quem use de forma correta, né? Porque nós Que estamos seria tratando de um o bem uso público. exclusivo em serviço. Uso Isso exclusivo em serviço, é um bem definiria. público. Não dá para ficar sendo utilizado de forma irregular, sendo um bem público. Quem paga é o cidadão. Porque se pegasse, eu até propus na época, eu falei, vamos vender a frota e comprar ambulância para o hospital, está faltando ambulância. Não é demagogia, não, foi uma provocação que eu fiz. Uhum. Já que a gente está pagando tanta multa por irresponsabilidade de quem usa, porque ultrapassa sinal, estaciona em cima de calçada, não está nem aí para nada, vamos vender, dá menos despesa. E aí cada um usa o seu próprio carro, todo mundo tem carro. Pô, tinha vereador que ia para o terceiro distrito, que é lá Conquista, o carro era a ferramenta de transporte particular dele. Então a gente pagava para ele o direito de usar o carro, gasolina, tudo para se transportar, para se locomover. Está errado, né? Um absurdo. Então você me pergunta, das coisas que você não. Essa é uma das coisas que eu não consegui. Uma outra luta que foi muito intensa também é dar mais transparência para a Câmara. Apresentam. Você não tem o direito de saber quanto ganha o vereador, quanto ganha o assessor, quantos são os assessores. É um direito. E eu apresentei um projeto dessa natureza. Eles ficaram doidos com aquilo, não queriam aprovar. Aí arquivaram o meu projeto e eles apresentaram um deles lá para dizer que eles eram os autores. A mesa diretora fez isso. Mas a minha provocação, pelo menos, melhorou. Hoje, se você entrar na página da Câmara, você consegue minimamente ter uma ideia, né, de quanto Cláudio, estão, quem são, isso tem quanto alguma ganham. relação com o portal da transparência municipal? O portal da Transparência Municipal, eu também fiz leis de transparência para aprimorar essa ferramenta. Por exemplo, o Diário Oficial Digital, que existe hoje, é uma lei que eu fiz. Então, além de publicar num jornal, num órgão qualquer externo, a prefeitura tem a obrigação de botar na página da prefeitura todas as publicações. É o Diário Digital, que foi uma lei que eu fiz. Então, assim, o trabalho de você ser transparente não é um favor, é uma obrigação. As pessoas precisam confiar na figura pública. Porque se ela é transparente, você confia. Agora, quando você começa a esconder, não quer mostrar, não quer revelar, é a mesma coisa a declaração de bens. Eu sempre entreguei minha declaração do imposto de renda lá na Câmara, todo ano. Porque eu sou uma figura pública, as pessoas têm o direito de saber. Agora, tem um monte de gente que só nega, né? Sim. Outra questão, dentro das leis de transparência, eu coloquei para a educação, para a saúde e para o executivo. Então, o executivo também tem obrigações dentro da lei de transparência. Por exemplo, a gente tem o direito de saber as concessões, quais são os contratos, quais são os adendos aos contratos. São iniciativas que a figura pública, o homem público, a mulher pública, tem a obrigação de procurar apresentar para melhorar a qualidade da representação política, inclusive o direito do cidadão de saber o que está sendo feito com o dinheiro dele, né? Que é Uhum. meu, é seu, é de todos nós. Mas tem uma série Por exemplo, talvez a população não soubesse quantas unidades escolares nós temos, onde elas estão localizadas, quantos professores tem na rede, quantos tem em cada unidade, quantas cozinheiras, copeiras, merendeiros. Isso tem que estar lá, é dinheiro público. Qual é o projeto pedagógico de cada escola? Tem que estar lá. Uhum. Né? Então, foi uma iniciativa. Na saúde, tem lá. O da saúde está. Eu já mandei para o Ministério Público de uma outra vez, porque não estavam cumprindo a legislação de transparência. Nós temos o direito de saber quantos especialistas tem na rede e onde eles estão lotados. Porque quando um usuário do sistema quer um atendimento, hoje está tudo automatizado, ele pode ir lá na página e saber, bom, eu sei que em Olaria tem tais especialistas. E até para a população poder acompanhar também, sugerir, criticar e também elogiar pelo que ela está vendo de bom. Né? Então, a gente tem que ter esse processo o mais transparente possível. Algumas coisas a gente se ressente de não ter conseguido avançar e outras a gente conseguiu. Uma outra coisa, já que você me pergunta, né, que eu Uhum. não consegui avançar, foi na política de bem-estar animal.
que foi um início de legislação em Friburgo feita por mim, não tinha política de bem-estar animal, eu fiz uma lei de chipagem e o executivo vetou a lei. Quer dizer, o chip é um negócio muito barato, então você identifica os animais, se eles estão vacinados, de onde eles são, quem são o dono e tal. Está perdido na rua, você consegue identificar. E você diminui a progressão de doença e de cria. Então, você diminui essa população de animal abandonado. E a outra foi a lei de castração. Eu consegui, num primeiro momento, que ela fosse implementada, foi uma lei minha também. Estava diminuindo o processo de abandono de animais e de animais se multiplicando. E aí, do nada, a prefeitura entrou com ação na justiça para não cumprir a lei, alegando que a lei era inconstitucional porque eu estava impondo um gasto para o executivo. E era verdade, só que, se você pegar a legislação, o vereador não pode propor lei que não tenha lastro no orçamento. Só que eu tinha lastro. Quando eu aprovei a lei, o executivo já tinha a obrigação de colocar recursos dentro do valor que ele julgasse adequado, e depois na Câmara a gente podia fazer emenda, se fosse o caso, de continuar colocando recurso. Mas ele preferiu recorrer à Justiça, e aí os desembargadores entenderam o argumento do Executivo em detrimento do meu argumento. Só um defendeu. E me mandaram depois, né, a defesa desse desembargador e dizendo, não, a política que o vereador está apresentando está absolutamente correta, dentro da lógica que eu também. Mas isso não convenceu os demais e a gente perdeu. Mas aí, como eu não me dou por vencido, eu fiz uma outra legislação maior, que é a legislação de bem-estar animal. E dentro da legislação de bem-estar animal entrou a castração. Então, de alguma forma, voltou. O município não tem cumprido rigorosamente, mas está na lei. E está, inclusive, na lei orgânica do município. A minha lei foi acoplada à lei orgânica. Então, ela se tornou ainda mais forte. Cláudio, você se situa, né, à esquerda. Muito bem. Como é que está? Como é que você avalia, enfim, nessa fase de pré-candidatura, né, os seus possíveis oponentes no espectro do centro, no espectro mais à direita, enfim, como é que está a relação de vocês? Vocês conversam entre vocês, apesar de terem posições políticas diferentes, vocês têm, enfim, diálogo entre vocês? Eu converso com muita gente, tenho contato e diálogo com muita gente, conheço os vereadores, a maioria deles, né? Mas a gente não se fala permanentemente, até porque eu não procuro ficar ali me imiscuindo nas questões da Câmara, mas acompanho e naquilo que eu acho que está errado, eu me envolvo. Né? No dia a dia ali, até porque eu não dou nem conta de fazer isso. Mas eu diria que, pelo perfil de Nova Friburgo, a gente perde grandes oportunidades. Né? Então, assim, a Câmara é uma Câmara fraca, com um perfil pouco atuante, e aí dizem assim, mas a esquerda é a favor disso, é a favor daquilo. Aí ele vota na direita e tem uma Câmara horrorosa. Quer dizer, eu sou um cara de esquerda. Não ofereci ameaça nenhuma a ninguém, ofereci. Ao contrário, eu trouxe benefícios para a cidade que nenhum deles trouxe. Eu consegui, por exemplo, para você ter uma ideia, 5 milhões em emendas parlamentares para Friburgo no período do meu mandato. Que são importantíssimas as emendas parlamentares. É dinheiro que parlamentares. entra para o orçamento da prefeitura, para a educação, para a saúde, para uma série de finalidades. Eu fiz uma série de leis importantes. Eu consegui evitar, por exemplo, que o IPTU em 2011 tivesse 300% de reajuste. Você imagina a população pobre como ia ser. Você está falando disso, mas como é isso? Não, eu peguei o orçamento, que ia ser votado, e estava lá. A previsão de arrecadação do IPTU naquele período ia sair de 12 milhões para 37 milhões, salvo engano, alguma coisa por aí. Ou seja, ia ter 3 vezes mais arrecadação de IPTU. Você só pode arrecadar mais em 2 situações. Ou você triplica o número de pessoas que pagam, isso não ia acontecer, porque não ia triplicar a população, ou você aumenta o valor que está sendo cobrado atualmente das pessoas para um valor acima no próximo carnê de IPTU. E era o que ia acontecer. Quando eu denunciei, fui para a tribuna, falei, consegui o apoio de mais 2 vereadores, ingressamos com uma ação na Justiça, e aí o secretário de Fazenda na época foi à Câmara
e apresentou um novo orçamento. E aí ele saiu de 12 para 17. Ainda era muito, mas era mais palatável, né? E ainda cometeram um erro tal. A planta genérica de valores também trazia um aumento ao IPTU, e aí também, com a denúncia que fiz, eles tiveram que fazer um desconto naquela planta genérica, de modo a não onerar demais os moradores, a população de modo geral. Quando chegou no governo do seguinte, o aumento ia ser de 100%. Aí também fomos para o enfrentamento, sempre à frente desse debate. É assim, quantos vereadores têm coragem de fazer isso? São poucos. Né? Então, a posição política e ideológica ela é importante, eu estou do lado da população. Eu defendo o interesse da maioria, né? Principalmente das pessoas com menor condição financeira. Às vezes, uma pessoa com uma condição financeira muito boa fala, deixa aumentar 300%, o que não é verdade. Né? Mesmo tendo dinheiro, ninguém quer pagar 300% a mais de aumento. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. A Câmara aprovou agora, né, dia 14 de dezembro, por unanimidade, uma legislação que foi apresentada pelo prefeito, autorizando o prefeito a promover a concessão e regulamentação da prestação de serviços de saneamento básico dos serviços públicos de resíduos sólidos e limpeza urbana. Se fosse só do resíduo sólido, beleza. Você precisa tratar os resíduos sólidos, né? Recolher, tratar, melhorar a questão ambiental, reciclar. Mas ele botou limpeza urbana. Aí na limpeza urbana entra varrição e capina. E aí, você que está em casa nos acompanhando, tem dentro do projeto, que foi aprovado por unanimidade, sem nenhuma discussão contrária, o seguinte: no artigo 3º ele diz: as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, ou seja, ele botou as duas coisas, serão assegurados por meio de um sistema de cobrança de taxas ou tarifas. Aí você fala assim, mas como é isso? O que um vereador deveria ter feito lá? Gente, alto lá. São dois projetos diferentes. Vamos separar isso. Vou fazer uma emenda e vamos separar. No que diz respeito à questão do resíduo sólido, tá bom. Nós precisamos trabalhar a questão do resíduo sólido. Quem produz, aonde recolhe, como vai comportar a destinação desse material. Agora, no que trata da limpeza urbana, nós já pagamos no IPTU. Né? Então, seria uma bitributação. Aí me disseram assim, não, então não vai acontecer porque é proibido bitributação. É verdade, é proibido. Só que eu estou lembrando para as pessoas o seguinte, antigamente a prefeitura oferecia o serviço de coleta de lixo. Não era privado, era público. A prefeitura fornecia. Então, hoje é uma concessão, então ele é privado. E aí, criou-se a taxa de coleta de lixo domiciliar. Quero falar sobre isso. Primeiro, para quem está escutando, né? Em termos jurídicos, né, o que a gente chama de imposto, né, é dividido entre taxas, tá, contribuições de melhoria e tarifas, ok? Muito bem. Há uma confusão, há um desconhecimento da população em relação a essa tríade que a gente fala, que a gente chama de imposto, tá? O que é uma, o que é outra e o que é a terceira, para que servem, para qual finalidade, não é? E como podem ser articuladas, seja no município, no estado ou na União. Essa técnica do atual prefeito é chamada de você jogar um esqueleto dentro de um projeto de lei. Concorda? Sim. Né? Então, aí ele faz é como se fosse uma medida provisória, não é o caso, mas em medida provisória é muito comum acontecer isso. Você coloca ali dentro, né, um esqueletozinho que vai deturpar justamente o equilíbrio do sistema de tarifas, contribuições de melhoria e de impostos, de uma maneira geral. Tá? Isso é disseminado pelo Brasil. Se você me permite, Pedro, tem uma certa má-fé na condução do processo, porque se ele tinha interesse
em resolver a questão do resíduo sólido, era só mandar o projeto da questão do resíduo sólido. Agora, faltou aos vereadores um compromisso político, cidadão, de separar isso. Ou pelo menos alguém dizer, eu não voto nesse projeto porque ele está errado. Alguém tinha que ter levantado a mão. Não, ninguém votou, todo mundo concordando. E a cidade está tomada de mato, tomada para justificar que possa entregar para uma empresa fazer esse tipo de serviço. Exatamente. A bitributação, né, e esses expedientes, eles são reflexo do Brasil. Seja no município, seja no Estado, seja na União. Nós temos que resistir a isso. E, para isso, se elege vereador, para ele representar os interesses da sociedade. Naquilo que for justo, criar uma tributação, tem que ser debatido. Agora, ninguém debateu isso com a sociedade. Uma sugestão que acontece é o seguinte, em certas situações, tá? Quando se veda a bitributação e quando se viola a bitributação, é importante que o cidadão saiba que ele tem direito, tá, a mover ação judicial contra, e, em regra, nas instâncias superiores, seja no STJ ou no STF, tá, existem inclusive ações coletivas nesse sentido, que, repara a perversão do negócio, você viola a bitributação, tá? Então você tá entrando dinheiro a mais, ok? Nosso dinheiro. Quando você perde lá a ação judicial, o município é obrigado a devolver. Sim. Ele ainda pode gerar com isso um dano ao orçamento do próprio município. Exatamente. Porque depois ele quebra o orçamento do município. Quebra. Ele vai usar os recursos, depois ele vai ter que devolver, só que os recursos já foram gastos e comprometidos com outras coisas. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, tem um equilíbrio nisso que está sendo quebrado. Eu tenho levantado essa questão, apresentei crítica, postei nas redes sociais e estou fazendo essa parte cidadã. Independente de vir a ser candidato ou não, eu acho que todo mundo tem que cumprir o seu papel. Eu sempre cumpri o meu papel, né, de defender as questões que eu acredito que sejam justas. E essa é uma questão justa. Não estou aqui dizendo que não possa ter uma política de coleta de resíduos sólidos e tratamento dos resíduos, tanto que eu estou falando claramente. É necessário, nós já estamos atrasados nessa política. Só que foi desonesto o prefeito colocar as duas coisas juntas, né? E foi pior os vereadores darem uma carta branca autorizando, porque está aqui, autoriza o Poder Executivo. Então, eles autorizaram. Isso se deu na última sessão do ano, em discussão única. É um negócio assim que, sabe... É má fé. Deixa uma pulga atrás da orelha, né? E pior, você não tem ninguém que levante a voz para dizer, alto lá, vamos conversar, isso aqui não está bom, eu vou fazer uma emenda, estou propondo retirar esse ponto. Se eles lá, na maioria, não quiserem fazer, eu quero falar contra o projeto. Vai para a tribuna e fala contra. E por que eu estou falando contra? Por isso, isso, isso e isso. Se você tem essa capacidade de falar com as pessoas e de enfrentar a maioria, você está garantindo, inclusive, a legitimidade daquilo que você acredita, porque senão também você perde a legitimidade das coisas que você diz que acredita. Você diz que acredita numa coisa e vota em outra. Queria te fazer uma pergunta também, assim, nós estamos chegando perto do final da nossa hora, quero te dar uma provocada, tá? É o seguinte, você está sempre falando que você está pré-candidato, ok? Ora, que caixinha político-partidária é essa, né? Que uma pessoa que deseja se candidatar depende do seu diretório. Porque, se eu disser hoje diferente disso, eu estou, inclusive, me antecipando à questão eleitoral. A legislação eleitoral não permite que você faça uma campanha antecipada. Mas não foi então, isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não, então, deixa eu só te explicar. Eu tenho cuidado de dizer isso, que eu sou um pré-candidato e que ainda vai passar por aprovação do diretório, porque é o processo normal. Né? Você se coloca... Você é a favor desse... Eu preciso da aprovação do diretório? Precisa. Não é para mim. Você é a favor disso? Não, não é para mim, é para todo mundo. Sabe eu sei, mas... É importante que tenha aprovação, porque você pode vir uma pessoa inidônea, pode nem ter ficha na polícia nem nada, mas você sabe que é uma pessoa inidônea, é uma pessoa que você não gostaria de ver dentro de uma luta
ombreando com você, porque você sabe que não é uma pessoa correta, honesta, coerente, com os princípios e valores que você defende, e pode entrar porque não tem necessidade de aprovação. Então, precisa passar pelo consenso das Mas pessoas. aí, em Então, última instância, ou justamente aquele que daria ou não a legitimação, não é o eleitor? não, Precisa o ser, eleitor, precisa ser o diretóriozinho da uma vez você é caixinha? aprovado como candidato, né, pré-candidato, e depois entra o período de campanha, aí você é candidato. Enquanto você ainda está nesse processo, você ainda não está sobre o, a observação do eleitor, ele ainda não está te escolhendo, você que está se colocando ainda vai se colocar para ele, né? Ainda tem um tempo de televisão, tem um tempo de campanha de rua, tem aquele processo. Mas antes você precisa ser aceito pelo partido, o seu nome precisa ser endossado como candidato, para você poder dizer, olha, Mas eu é isso estou que é minha disputando. provocação. Minha provocação para você é o seguinte, não é? Por que não candidaturas independentes? Não Pode ser que em é? algum momento a gente venha a ter isso. Hoje eu acho que a gente precisa fortalecer os partidos, inclusive diminuindo a quantidade de partidos, para você ter partidos mais sérios, mais comprometidos, mais ideológicos, né? E representando de fato a população, não é representando interesses. Aí você vê, os caras pegam dinheiro do fundo partidário e ficam milionários. Você viu agora recentemente a Polícia Federal foi lá num comitê eleitoral desse, num Uhum. diretório eleitoral acho que é PL, né? Esqueci até o nome do camarada. Pô, negócio suntuoso. Paga salário para dirigentes. É um negócio assim assombroso. Nós temos que sair dessa condição, né? O fundo eleitoral ele tem que financiar a eleição, tem que financiar de modo que as pessoas possam ver quem são os candidatos e, conhecendo o perfil, conhecendo o trabalho, a proposta, ter uma melhor possibilidade de escolha, né? Não pode ser um negócio assim, pô, como é que. Senão está mediocrizando a política, né? De certa forma. Na medida em que você tem candidatos como o Congresso Nacional, que é cada vez pior, tem pessoas que não sabem o que estão fazendo lá. Você vai à Câmara Municipal aqui, com todo respeito ao voto que cada uma pessoa deu, tem pessoas ali que estão descompromissadas com o interesse público. Mas aí o eleitor também tem a responsabilidade dele, né? Não dá Ah, para quem escolhe, né? Mas o partido também tem responsabilidade com quem ele coloca para concorrer. essa é a minha divergência com você. No meu entender, teria que haver necessariamente, até para o aprimoramento da democracia, tá? A possibilidade de candidaturas independentes. Que, no final das contas, quem efetivamente vai julgar e vai pagar o preço positivo ou negativo da sua escolha é o eleitor. Não, eu não tenho dúvida, mas o sistema é partidário, né? Então você precisa ter o guarda-chuva de um partido, estar filiado ao partido, conhecer o estatuto, pelo menos deveria ser assim, né? Conhecer o estatuto do partido, o que que ele pensa, as ideias que ele promove, as lutas que ele trava, de que lado da sociedade ele está, né? Se ele está a favor da maioria da população, ou ele representa um pequeno nicho da sociedade de interesses exclusivistas, né? Elitistas, ou ele representa o espectro geral da população? Eu acho que a gente tem que representar a sociedade de modo geral, mas especialmente aqueles menos assistidos. Né? Você não vai desprezar os interesses dos demais, mas você tem que privilegiar o interesse daqueles que têm mais necessidade. Precisa de escola, precisa de hospital, de unidade de saúde, de transporte adequado, porque uma outra camada não precisa disso. Né? Você não vai deixar de atender determinadas questões que também afetam as pessoas. Elas moram, elas precisam de limpeza das ruas, precisam de coleta de lixo adequada, de tratamento de esgoto. Então, é uma questão universal. Mas tem demandas que são mais específicas de populações que são mais carentes. E aí o político, quando a sociedade escolhe, ela deveria olhar esse aspecto, né? De que lado essa pessoa está? De que lado o partido dessa pessoa está? Ele é a favor da reforma trabalhista ou ele é contra? Ele acha que eu tenho que trabalhar mais para poder um dia me aposentar ou do jeito que está, tá bom? Eu tenho direito à carteira assinada ou eu vou me tornar um dono de mim mesmo trabalhando sem garantia nenhuma? Essas questões todas têm que estar colocadas na mesa, É, né? mas assim, cada partido ou cada pré-candidato, ele tem que, também em nome do princípio democrático, ele tem que respeitar, vamos dizer assim, né? Que existam pessoas que pensem de maneira diferente dele, ou seja, Sim. é,
não é o partido necessariamente que faz a boa política. Porque você pode ter num partido de centro ou de direita, tá? Pessoas ali que também saibam fazer boa política. É bem... Nem todo mundo que é de um partido de direita está mal intencionado olhando seu interesse individual ou pessoal. Ele tem uma visão ideológica diferente. Né? E Sim. também partido não é uma camisa de força. Tem coisas que nem necessariamente você não é obrigado a seguir rigorosamente aquele pensamento. É uma disputa interna também com relação às ideias. Você pode estar num partido e determinadas coisas você não. Essa pauta ela não me interessa, eu não compartilho, né? Mas na linha geral do partido eu me identifico com as linhas gerais. E Isso em todos os quando, partidos. e quando há conflito, como é que se resolve dentro do partido? No debate, né? Pelo menos nos partidos democráticos, é no debate. Né? Você não impõe uma decisão, você debate, dialoga e constrói um caminho, uma alternativa, Um uma consenso. posição. Então, que você vê a votação nas bancadas, nem sempre elas são 100% voto ali fechado. Às vezes a bancada, o líder de bancada libera. Olha, nós temos um problema, temos divergência aqui, eu vou liberar a bancada. Então, alguns vão votar favorável, outros vão votar contrário, outros vão se abster por questões de consciência. E Uhum. é assim que funciona, né? Agora, tem partidos que as pessoas são enquadradas de tal forma por questões de interesses e uma dinâmica diferente que ela vai votar sempre daquele jeito, daquela forma e não está muito preocupado com o interesse público, não. Uhum. Né? Mas isso é assim, a democracia é um processo permanente de construção, de formulação, de avanço. A gente não pode andar para trás, né? Porque senão a gente perde aquilo que a gente já caminhou. A gente Perde está sempre olhando o para o bonde da horizonte. história, né? Tem que estar olhando para o horizonte. Chegamos aqui. O que a gente pode fazer para dar mais um passo, né? Para melhorar? Porque a gente luta contra um sistema. A sociedade que a gente vive, de desigualdade, de injustiça, quem está no topo não quer ceder para quem está embaixo. Então, é sempre uma luta, um conflito, né, de tentar avançar na democracia. Mas democracia não é miséria e pobreza. Democracia é igualdade, é justiça. É uma sociedade em que todos possam ter comida na mesa, educação para os filhos, acesso, né, aos bens. Você poder um dia na vida pensar, poxa, eu queria tanto comprar um carro, ou comprar uma moto, ou comprar uma bicicleta. O sistema capitalista não é isso? Direito e acesso às coisas? Por que as pessoas é negado o direito de ter uma casa, por exemplo, de não ter que morar pendurado num barranco? Então, as lutas que a gente trava na sociedade, pelo menos no meu entendimento, no campo que eu pertenço, é expor essas feridas e tentar cicatrizá-las de alguma forma, né? Por menor que seja a nossa capacidade de operar isso, mas tentar, né, dar o nosso melhor para atingir esse objetivo. Muito bem. Chegamos aí a 1 hora, Cláudio. Perfeito. Quer definir o tema da pauta para a próxima ou a gente define ao longo da semana? A gente define pelo meio do caminho, porque muita coisa acontece pelo meio do caminho. Tá ótimo, Cláudio. Pedro, foi sempre, É é sempre um sempre muito prazer. bom conversar contigo. Espero que as pessoas que possam acompanhar esse bate-papo também possam interferir, trazer sugestões, críticas, né? Observar o tema que a gente está tratando, que é de interesse público, coletivo. Não é o meu interesse, não é o seu interesse, é o nosso interesse, né? O interesse da coletividade. Tá ótimo. A gente vai se falando, tá? Até a próxima quinta-feira a gente monta a pauta e estaremos aqui de novo. Vai ser um prazer. Um grande Um abraço aí. abraço Um bom Dia Internacional da Mulher, um excelente final de semana para todo mundo e até para a próxima. todas, para todas, para todas, não é? Para todos também, que têm o privilégio, não é? De conviver com as mulheres. Isso aí. Até. Abraço, amigo. Abraço.